Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre vitaminas e sais minerais. Espero que vocês gostem da aula, pois nós veremos, em que alimentos essas vitaminas e esses sais minerais são encontrados, quais são as funções de cada um deles e quais são as consequências tanto da sua deficiência quanto do seu excesso, no nosso organismo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu vou compartilhar com vocês, então, os slides para iniciarmos a nossa aula. Bom, então, as vitaminas, elas são micronutrientes orgânicos biologicamente ativos, são consideradas micronutrientes importantes no metabolismo de carboidratos, de lipídios e proteínas, são necessárias em pequenas quantidades e são obtidas através da alimentação, e elas são fundamentais para o funcionamento de uma vida saudável. Então, nós precisamos ingerir diariamente tanto as vitaminas quanto os sais minerais na nossa alimentação. Existem dois principais grupos de classificação das vitaminas: as hidrossolúveis, que são as vitaminas do complexo B, e a vitamina C. Hidro vem de água, então quer dizer que elas são solúveis em água. Então, por isso, elas têm rápida absorção e excreção, não são armazenadas no nosso corpo, são absorvidas no nosso intestino e o excesso dessas vitaminas é eliminado pela nossa urina. As vitaminas lipossolúveis, elas são solúveis em lipídios, que são as vitaminas A, D, E e K. Essas vitaminas já podem ser armazenadas, no caso, no fígado, e elas são absorvidas no nosso intestino também e podem ser excretadas pelas fezes. Também tem algumas delas que podem ser excretadas na urina, mas em pequenas quantidades e em casos específicos. Quando existe a deficiência de alguma vitamina, é chamado de avitaminose, e o excesso das vitaminas é chamado de hipervitaminose. Então, começaremos pelas vitaminas hidrossolúveis, que são aquelas solúveis em água. A primeira vitamina é a vitamina B1 ou tiamina, então começaremos pelas vitaminas do complexo B. Essa vitamina ela está presente na castanha do Pará, na carne suína, na farinha de trigo, no arroz integral, farinha de trigo também integral, presunto, manga, amêndoas, feijão e carne bovina. É uma vitamina muito importante porque ela atua de forma essencial no sistema nervoso central e ela é utilizada no tratamento de casos de acidose metabólica. Quando essa vitamina está em deficiência, ela pode causar a beriberi, que é uma doença do sistema nervoso central, caracterizada também como insuficiência cardíaca. O excesso dessa vitamina, a toxicidade que essa vitamina pode causar, está relacionada com náuseas, edema pulmonar e colapso circulatório. A vitamina B2 ou riboflavina tem função de auxiliar na respiração celular, realizada então nas mitocôndrias. Está associada também com a produção de hemácias, que são os glóbulos vermelhos do sangue, e na cicatrização de feridas. Essa vitamina está no leite e seus derivados, na carne, no peixe e nos vegetais de cor verde escura. Quando tem deficiência da vitamina B2, ela pode apresentar aquele indivíduo dermatite seborreica, queilose, que seria, então, lesões nos lábios, e glossite, que é a descamação dolorosa da língua. E a toxicidade dela pode ser a cristalização dessa vitamina nos rins. A vitamina B3 ou niacina tem a função de auxiliar na formação das coenzimas NAD, que significa nicotinamida dinucleotídeo de nicotinamida adenina, também no processo de replicação, de reparo e diferenciação do material genético, que é o DNA. Essa vitamina ela pode ser encontrada em carnes, amendoim, aves, peixes, leite e ovos. A deficiência dela pode causar uma condição chamada de pelagra, que é caracterizada por dermatite, por diarreia e demência. E a toxicidade dela, quando tem o excesso dessa vitamina no nosso corpo,
pode acontecer de ter náuseas, vômitos e alterações da função hepática. O ácido pantotênico ou vitamina B5, ela está associada à coenzima A, que é muito importante para a realização do ciclo de Krebs. Então, lá na nossa aula de mitocôndrias, eu te explico esse ciclo de Krebs e a participação da coenzima A. Essa vitamina ela é encontrada no ovo, no fígado, nos rins, na couve-flor e no brócolis, e não tem relatos nem de deficiência e nem da toxicidade dessa vitamina no nosso organismo. A vitamina B6, ela ajuda no metabolismo de proteínas, de carboidratos e de neurotransmissores. Ela é encontrada em leveduras, cereais, frutas e vegetais, são pobres nessa vitamina. Quando o indivíduo tem deficiência, ele pode ter uma anemia caracterizada como microcítica, quando a hemácia tem um tamanho menor do que o normal. O indivíduo pode ter uma resposta imunológica reduzida, deficiente, ele pode ter depressão e convulsão. A toxicidade da B6, ela está associada a danos neurais com a perda da mielina e degeneração das fibras sensoriais dos nervos periféricos da coluna dorsal. Tem relatos dessa vitamina B6 em estudos com camundongos associadas à prevenção do câncer, tá? Então, alguns estudos in vitro também e in vivo em animais têm associado essa vitamina com a prevenção de câncer. A vitamina B7, também conhecida como biotina, ela é muito importante para a saúde da pele, do cabelo e das unhas e auxilia na produção de lipídios dos ácidos graxos. Essa vitamina é encontrada no leite humano e de vaca, no fígado e gema de ovo. A deficiência dela pode causar dermatite, anorexia, glossite, dores musculares e anorexia. A vitamina B9 ou ácido fólico, ela é muito importante para formar os ácidos nucleicos, as células vermelhas e brancas do sangue e ajudar na formação e maturação da medula óssea. Ela também está associada a evitar os defeitos no fechamento do tubo neural e outras doenças, como problemas cardiovasculares, Alzheimer e tumores. Então, a mulher, quando ela pretende engravidar, ela precisa tomar esse ácido fólico, né? Antes da sua gestação e principalmente no início dela, porque essa vitamina vai ajudar no fechamento do tubo neural daquele feto, né, que está sendo formado ali. E esse fechamento do tubo neural, ele acontece até o 28º dia de gestação. Então, por isso que essa suplementação, né, dessa vitamina, ela acontece anteriormente à mulher engravidar, porque às vezes ela só descobre a gestação posterior a esse prazo de fechamento do tubo neural. Essa vitamina ela é encontrada no fígado, nas leguminosas e carnes. Quando o indivíduo tem deficiência de vitamina B9, ele pode ter uma anemia chamada de megaloblástica, que é quando a hemácia ela é aumentada no seu tamanho, e eu vou falar isso daqui a pouco para vocês. Pode ter alteração na síntese de proteínas e problemas na reprodução celular. O excesso de vitamina B9, ele pode mascarar uma anemia, que é a anemia perniciosa, e aumentar a frequência de crises em indivíduos epiléticos. Então, a anemia megaloblástica, ela é uma anemia decorrente do defeito na formação do DNA. Então, com isso, tem uma anormalidade na forma e hematológica da medula óssea. Então, consequentemente, as hemácias ou os glóbulos vermelhos são maiores do que o normal. E como consequência desse aumento no tamanho dessa hemácia, os glóbulos brancos e plaquetas estarão em pouca quantidade. Então, a causa dessa anemia pode ser a deficiência do ácido fólico, como eu disse anteriormente para vocês, e a deficiência da vitamina B12, que é a próxima vitamina que nós vamos tratar. Então, a vitamina B12, ela está muito associada ao metabolismo de ácidos nucleicos, funcionamento do metabolismo normal das células e para o crescimento. Ela participa do metabolismo de proteínas, carboidratos e lipídios e está associada à absorção do ácido fólico.
As únicas fontes, né, da vitamina B12 são de origem animal, como leite, carne e ovos. Então, aqueles indivíduos que são vegetarianos e veganos, eles precisam observar a taxa de vitamina B12, porque caso ela esteja baixa, essa taxa esteja menor do que deveria, é importante a suplementação. Por quê? Porque a deficiência dessa vitamina pode causar vários problemas, como falha na divisão celular normal, anemia megaloblástica, anemia perniciosa, diarreia, perda de apetite e transtornos cardiovasculares. Indivíduos que fazem, né, ou que fizeram bariátrica, aquela cirurgia para perder peso, tem muitos relatos também que esses indivíduos, dependendo do tipo da cirurgia, né, eles precisam suplementar anualmente essa vitamina B12 por conta do fator intrínseco, né, que é necessário, que ele é secretado, então, pelas células gástricas e nesse paciente, então, fica debilitado, fica deficiente e, consequentemente, tem a deficiência da vitamina B12 também. A vitamina C, ou ácido ascórbico, ela também é uma vitamina hidrossolúvel, tem atividade antioxidante para neutralizar os radicais livres e impedir lesões celulares. Ela atua na produção e manutenção do colágeno, que é uma proteína de sustentação, e auxilia no sistema imunológico. As fontes são frutas cítricas e folhas vegetais cruas, tá? Tem relatos que quando, dependendo do tempo de cozimento, de cocção desse alimento, né, a quantidade dessa vitamina C, ela vai ser diminuída ali naquele alimento. Quando o indivíduo ele tem deficiência de vitamina C, ele pode ter uma doença chamada escorbuto, que aqui está representado para vocês, que é o sangramento sem causa aparente da gengiva, tá? E esse indivíduo, ele também pode ter perturbações neurológicas. O excesso, né, de vitamina C pode afetar, estar associada a desenvolver a deficiência de vitamina B12. Então, quando o indivíduo ele tem excesso nessa vitamina C no seu corpo, ele pode comprometer a vitamina B12 e causar deficiência nela e todas aquelas consequências que eu falei anteriormente para vocês. Agora nós trataremos das vitaminas lipossolúveis, que são aquelas solubilizadas em lipídios. A primeira delas é a vitamina A, que é muito relacionada com a visão, com o desenvolvimento e manutenção do tecido epitelial, diferenciação celular e produção de muco, e atua também como antioxidante. Ela está muito presente nos alimentos ricos em carotenoides, que são aqueles alimentos verde escuro, e frutas não cítricas amarelo-alaranjados e alimentos de origem animal. A deficiência dessa vitamina pode causar cegueira noturna, distúrbios oftálmicos, pele seca e distúrbios cutâneos. E o excesso dessa vitamina pode causar náuseas, vômito, dor de cabeça, aumento do fígado, que é a hepatomegalia, e dor nos ossos. A vitamina D, ela também é conhecida como uma vitamina, né, que tem função hormonal. Ela mantém as concentrações normais de cálcio e fósforo no nosso corpo. Essa vitamina D ela está presente na gema do ovo, no fígado, na manteiga, na sardinha e no atum. A deficiência dela pode causar osteomalácia, que é quando os ossos têm facilidade de deformar, e osteoporose, que é quando esses ossos ficam fracos, a sua densidade óssea ela é perdida, e esse osso fica suscetível à fratura. O indivíduo pode desenvolver a obesidade, câncer e esclerose múltipla. A hipervitaminose, né, o excesso da vitamina D, pode estar associada à calcificação irreversível de tecidos moles, com sérios danos aos rins, aos pulmões, ao coração, fraqueza muscular, náuseas, perda de apetite, dor de cabeça, dor abdominal, diarreia e o aumento do cálcio no sangue, que é a hipercalcemia, levando então a uma fraqueza muscular. A vitamina E, ela tem função antioxidante, ela está presente também nos vegetais verdes escuros, nos alimentos de origem animal, como a manteiga e os ovos, em amêndoas e avelãs.
E a deficiência dessa vitamina pode causar disfunções neurológicas e atividades anormais das plaquetas. A vitamina K, ela auxilia na coagulação sanguínea, na síntese de proteínas no plasma, nos ossos e nos rins. Ela está presente nos vegetais de cor verde escura e a deficiência dela pode causar doença hemorrágica, já que ela está associada à coagulação do sangue. Indivíduos que têm tendência à formação de trombos, né, indivíduos que têm trombose, geralmente a recomendação médica é suspender o consumo desses vegetais verde escuros, porque eles já, como tem a vitamina K, vai auxiliar na coagulação sanguínea, que é o que precisa ser evitado nesse indivíduo. Bom, então agora nós trataremos sobre os sais minerais, que também, assim como as vitaminas, são obtidos pela alimentação e são necessários para o bom funcionamento do organismo. Eles são classificados em macrominerais, que são aqueles minerais que são necessários em quantidades, né, maiores do que 100 miligramas por dia, que é o caso do cálcio, do fósforo e do sódio, e os microminerais, que são necessários em pequenas quantidades, como o ferro, o zinco e o cobre. Então, o cálcio, ele ajuda na formação e manutenção dos ossos, dos dentes, na contração muscular, na liberação de hormônios, na coagulação sanguínea e no sistema imunológico. Ele está presente, por exemplo, no leite e seus derivados, na castanha, sardinha e salmão. E quando o indivíduo ele tem deficiência de cálcio, ele pode ter deformação óssea, osteoporose, fraturas e fraqueza muscular. O fósforo, ele é muito importante também na formação de ossos e dentes, faz parte da estrutura de fosfolipídios, fosfoglicerídeos, fosfoproteínas, e está na moeda energética, que é a adenosina trifosfato, além de ser um componente fundamental dos nucleotídeos, né, que formam os ácidos nucleicos. Esse fósforo, ele está presente nas carnes vermelhas e brancas e laticínios. E a deficiência desse mineral pode causar fraturas e problemas musculares. O sódio, ele ajuda na regulação da pressão osmótica e mantém o equilíbrio hídrico do organismo, ajuda também a conduzir os impulsos nervosos, estimula a ação muscular e auxilia no transporte de substâncias. Ele está presente no sal de cozinha, porque nós precisamos ingerir, né, diariamente esse mineral, no leite, nas carnes, nos frutos do mar e nos ovos. E a deficiência do sódio pode causar cãibra e desidratação. O ferro, ele é essencial para o transporte de oxigênio, então ele está presente nas hemácias, né, que são células vermelhas. Ele ajuda a sintetizar DNA, fazer homeostase, síntese da hemoglobina e da mioglobina. Está presente em ovos, laticínios e grãos, e a deficiência dele está relacionada com anemia ferropriva e a fadiga. O zinco, então agora eu vou falar sobre os microminerais, né, que são aqueles necessários em menor quantidade do que 100 miligramas por dia. É o caso do zinco, que ajuda, né, a função estrutural, enzimática e regulatória. É importante no desenvolvimento de neutrófilos, que são células de defesa, mantém a concentração da vitamina A no plasma e participa de reações de síntese de lipídios, carboidratos e proteínas. Ele pode ser encontrado em ostras, camarões, carne, fígado e grãos, e também pode estar associado com a fadiga no caso da sua deficiência. O cobre, ele atua na respiração celular, na defesa contra radicais livres e síntese de melanina, atua no sistema imunológico e previne doenças cardiovasculares. Como fontes desse mineral tem a carne, o frango, peixe, ovos e cereais, e como deficiência pode causar anemia, fragilidade anormal dos ossos e aumento de infecções. Essas, então, foram as referências bibliográficas utilizadas para montar essa aula. Espero que vocês tenham gostado.
Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Bons estudos e até mais.